Olá, galerinha! Bom dia! Hoje, dia 6 de julho, a nossa aula é de ciências. E nós vamos começar a nossa aula falando sobre flores, frutos e semente. As outras partes das plantas, dos vegetais que nós não concluímos na aula passada. Então, vamos lá? Nós sabemos que existem flores de diferentes cores, diferentes formatos. Tia Isa trouxe 3 tipos de flores diferentes para vocês verem, ó. Um tipo de flor, essa um outro e essa aqui. Então, nós temos 3 flores diferentes com formatos diferentes. E essas flores, as flores, podem exaltar um odor, que é aquele perfume, aquele cheiro. E esse odor atrai os animais. E essa relação dos animais com as flores é uma relação benéfica. Sabe por quê? Porque enquanto os animais estão se alimentando do pólen e do néctar, as flores estão se reproduzindo. Como assim, tia Isa? Nós sabemos que as flores possuem algumas partes. Aí no livro de vocês, ó, na página 12, nós temos as partes das flores. Aqui. Principais partes das flores. Nós temos gineceu, que é a parte feminina, onde as sementes são geradas. Androceu, parte masculina, produtora dos grãos de pólen. E a pétala, que geralmente é conhecida para atrair insetos polinizadores. E nós sabemos que as pétalas é aquela parte colorida das flores, não é isso? Como eu mostrei aqui a vocês, ó. Nós temos aqui pétalas de cor amarela, nós temos aqui pétalas de cor branca e pétalas de cor vermelha. Então, como isso acontece? Quando os animais, como os morcegos, as borboletas, as abelhas, o beija-flor, quando eles encostam na planta, o pólen vai para várias partes desses animais. A asa, várias partes desses animais. Então, o que acontece? Quando o pólen passa para outras partes do corpo dos animais, esse pólen grudado no corpo vai para o androceu, que é a parte masculina da planta. Quer dizer, o pólen sai do androceu e vai para o gineceu, que é a parte feminina da planta, onde ocorre a reprodução. Então, entre esses animais, todos esses animais que a tia Isa falou, morcego, beija-flor, borboleta, a abelha é a mais eficiente nesse processo de polinização, porque o pólen vai para todo o seu corpo e nós temos essa imagem no nosso módulo aqui, ó, na página 14. Olha só. O pólen vai para toda parte do corpo da abelha e quando ela está voando para outros locais, esse pólen cai em outras plantas, em outras flores, ocorrendo o processo de polinização, que é a reprodução das flores. Então, a polinização nada mais é do que a reprodução dessas flores, das flores. E aí nós temos a semente, uma outra parte da planta, da flor. Essa semente, outra parte da planta. Essa semente, o que acontece? Depois que a flor nasce, nós temos dentro dela, dentro dessa flor, a semente, que é um grãozinho. E se esse grãozinho for colocado em um ambiente em condições favoráveis, em condições ideais, ele vai se desenvolver e vai dar origem a uma nova flor, a uma nova planta. Temos também aí agora os frutos, uma outra parte da planta. Então, o que acontece com os frutos? Os frutos guardam as sementes, não é isso? Além de servir como alimentação, para nós seres humanos e também para os animais.
E aí, quando esses animais se alimentam desses frutos, dessas sementes, o que acontece? A semente que está dentro do fruto, então vem um animal, se alimenta desse fruto e dentro desse fruto há as sementes. Então, quando ele pega essas sementes no bico, que sobrevoa, que voa para outros locais, essas sementes caem. E aí, quando caem num solo fértil, eles estão dando origem a uma outra planta, aumentando a área daquele vegetal. E vocês já repararam quantas sementes existem na nossa alimentação? Nós nos alimentamos de arroz, de feijão, de amendoim, de ervilha. Tudo isso são sementes que fazem parte da nossa alimentação. Então, olha só, na página 14, nós temos um jogo rápido. Então, no nosso jogo rápido da página 14, tem assim: gineceu corresponde à parte feminina da flor. Fonte, tamanho do gineceu, como o androceu, produzem grãos de pólen. Somente animais agem como polinizadores. Tá certo? Qual a resposta correta? A resposta correta é que o gineceu corresponde à parte feminina da planta, da flor. O gineceu é a parte feminina da flor. E nós temos outro jogo rápido, na página 17, que tem assim: as folhas têm a função de reprodução nas plantas, o caule sustenta e faz o transporte de água e nutrientes pela planta, a raiz fixa a planta ao solo e absorve água e nutrientes, as flores dão origem aos frutos e às sementes. E aí, qual é a resposta correta dessa página? Vamos esperar vocês responderem. Nós vamos botar verdadeiro ou falso. Então, as folhas têm a função de reprodução das plantas. Falso, porque nós aprendemos que as folhas é responsável pela respiração, pela transpiração das plantas, não é isso? Então é falso. Falso. O caule sustenta e faz o transporte de água e nutrientes pela planta. Verdadeiro. A raiz absorve a água e os nutrientes, passa para o caule e o caule tem a função de transportar água e minerais para todas as outras partes da planta. A raiz fixa a planta ao solo e absorve água e nutrientes. Certinho, verdadeiro, é o que tia Isa acabou de falar para vocês aqui. As flores dão origem aos frutos e às sementes. Verdadeiro. Nós acabamos de falar sobre as flores e aprendemos que elas, no processo de polinização, que é o processo de reprodução, dá origem às flores e aos frutos. Exatamente. Agora vocês vão assistir a um clipe do Show da Luna, bem bacana, falando sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Beijos! Até o próximo vídeo. Esse é o show da Luna. Para virar fruta, a flor tem que estar na árvore. Todas as frutas vêm de uma flor. E sem flores, não existem frutas, sabia? Mas como essa florzinha branquinha aqui pode virar uma laranja? Eu ainda não sei, mas eu quero saber! A gente vai colocar essa flor de laranja aqui até ela virar laranjinha. Vai sim, Cláudio! Esse experimento vai ser muito legal! Boa noite, florzinha! Mas o que será que deu errado? Eu não sei! Os frutos protegem as sementes até que elas fiquem prontas para brotar. Mas como a gente se transforma em frutos? Era uma vez uma flor linda e perfumada. Era uma vez uma flor amarela e delicada. Era uma vez uma flor charmosa e rosada. Da flor nos transformamos e numa fruta nos tornamos.
De dentro da flor nascemos e fecundadas crescemos. E mesmo lá dentro já vemos, muito antes de fruta sermos, o formato e a cor que teremos. Somos frutas, antes flores, belas flores. Agora frutas, doces frutas, antes flores, belas flores. Acabou! Agora somos laranjas. A surpresa, Júpiter! Ah, é? Um buquê de futuras frutas pra vocês! Tem flor de mamão, de laranja e de pêssego. Está tão cheiroso. Um espirro? Mas por que será que a gente espirra? O que é um espirro, afinal? São tantas perguntas! O Show da Luna, no Discovery Kids.